Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à 23ª Roda de Conversa da Frente Itamira de CAPES. A gente vem semanalmente promovendo aí diferentes discussões que tangem o campo da saúde mental, especialmente os centros de atenção psicossocial. E a roda de hoje será sobre a importância da musicoterapia nesses serviços, nos CAPES, e contaremos com as participações de Beatriz Salles, Andréia Farnetani, Cristiana Brasil e Rodrigo Pereira. Antes de passar o bastão para eles, que hoje a roda vai ser conduzida por eles, queria saber se o Pedro gostaria de dar umas palavras. Sim, eu queria apenas dar as boas-vindas a todos e dizer que para a gente é uma honra aqui na Frente Itamira fazer essa homenagem à musicoterapia, aos musicoterapeutas, e principalmente enfatizando a importância do trabalho da musicoterapia na rede de saúde mental, especificamente nos CAPs e nos outros serviços da saúde mental. Então, eu acho que vai ser, primeiro, uma homenagem extremamente importante, uma homenagem para um profissional que tem uma função decisiva, estratégica para a ampliação das potencialidades da atenção psicossocial. E vamos acompanhar, então, bem-vindos a todos. Sim. Além das pessoas que estão aqui presentes, também há uma transmissão direta no YouTube. Então, bem-vindos a todos, parabéns aos musicoterapeutas. Parabéns a vocês. E já vou, então, estar passando para a Beatriz Salles. Eu também só vou fazer essas boas-vindas rápidas e dizer que as suas palavras, Pedro, explicam muito por que a musicoterapia existe hoje dentro da UFRJ, né? Que foi graças ao abrigo e ao reconhecimento da importância desse profissional na saúde mental que nós estamos dentro do Instituto de Psiquiatria, né? O nosso curso de graduação recém-criado, né, em 2019, ele é parceria e graças a essa trajetória, 10 anos de longo caminhar com o apoio e a perseverança de tantos, Maria Tavares, Jorge Adelino, e todos que constituem o Instituto, para achar a fórmula dessa parceria, que é um consórcio. Não é só o IPUB envolvido, mas IPUB, Maternidade Escola, Departamento de Arte Corporal, Terapia Ocupacional e Escola de Música. Somos 5 unidades envolvidas, porque a gente entendeu que a única forma de fazer isso acontecer seria somar para potencializar. Desde já meu agradecimento, ao Instituto e a todas essas unidades parceiras do consórcio que viabilizaram a nossa existência e que justamente por causa disso estamos aqui hoje, podendo trocar essas experiências, podendo potencializar isso dentro desse espaço. E aí queria agradecer ao FRJ, ao IPUB, em especial ao professor Marcos Machado, que coordena junto comigo, e a professora Maria Tavares, a implementação do curso, agradecer aos meus colegas musicoterapeutas, que hoje já estão, mais um IPUB, que antes era eu, equipe, de docentes, era eu sozinha, agora estamos eu e Marli dentro do Instituto, claro que nós temos outros profissionais musicoterapeutas espalhados na UFRJ, professor Gunnar Tetz, professora Leila, temos a Marta Negreiros, Ana Carolina, Gabriela Quatz, Vandré, assim, a gente vai somando, um pontinho de cada vez nessa corrente potente que eu acho que é a musicoterapia, reverberando as suas possibilidades e potencialidades. Então, eu gostaria de agradecer à Frente Itamira CAPES, dizer que este evento aqui integra a comemoração da Semana em Homenagem ao Musicoterapeuta, que foi uma articulação que nós fizemos com 7 cursos de graduação das universidades existentes no país, e que, graças a isso, nós estamos podendo também potencializar essa escuta, essa reverberação nas outras universidades que têm curso de graduação em musicoterapia. Dito isso, que eu já falei muito, eu vou passar a palavra para as pessoas que hoje vão contar para a gente nessa roda, porque a palavra vai circular, como é que é esse trabalho, Andréia Farnetani, Cristiana Brasil e Rodrigo Pereira Santos. Rodrigo Algodão e Cristais, no CAPES Miriam Barqueba AD, como é que é essa interlocução nesse trabalho intermultidisciplinar e profissional.
Muitíssimo obrigada. Vou passar, então, a palavra agora para a Andréa Farnetani. É uma grande honra poder estar aqui com vocês. Gente, boa tarde. Eu venho aqui primeiro agradecer esse convite tão enriquecedor para a gente, e nesse dia, né, que para a gente é tão importante para os musicoterapeutas. Então, desde já, gratidão. E eu queria falar um pouco da minha trajetória. Eu já estou aí mais de 20 anos na saúde mental, uma das primeiras musicoterapeutas a trabalhar em CAPS no município do Rio. E desde lá, desde 98, nunca mais deixei a saúde mental, nunca mais deixei de trabalhar em CAPS. Atualmente, estou na direção, sou diretora do CAPS João Ferreira, no Complexo do Alemão. Assumi a direção desde julho do ano passado. Vou me atentar a falar mais do trabalho do CAPS 3 João Ferreira, que eu estou desde o início, desde a sua criação, o qual eu volto também, porque eu estava em Nova Iguaçu, e volto para o município do Rio, faço o processo seletivo para criar, né, montar o CAPS 24 horas no Complexo do Alemão. Foi o segundo CAPS montado no município do Rio, depois o CAPS da Rocinha, depois de 3 meses a gente cria o CAPS. Entrei como musicoterapeuta e a gente foi se deparando com essa população tão carente e tão silenciosa pelo território tão violento. E desde o início, eu pude perceber o quanto todos os profissionais com as suas, né, especializações puderam ajudar no tratamento, no acolhimento a essas pessoas tão necessitadas desse território, né? Eu começo a fazer, e gosto muito de trabalhar em grupo, faço grupo de musicoterapia até hoje, e eu pude perceber o quanto essa população era carente na palavra e até na música. E aí eu pude perceber que, à medida que a gente foi crescendo dentro do CAPS, tanto para o território, quanto também para a gente nesse território, e também se mostrando para as pessoas, as clínicas da família, as UPAs, os parceiros, os outros CAPs, que a gente estava ali criando um serviço para a saúde mental, foi importante. São pessoas carentes, negras, pobres e loucas. São as pessoas que a população não quer ver, a população quer cada vez mais silenciar. E a gente, aos pouquinhos, foi mostrando de que vocês podem ter uma dignidade nesse serviço. E a gente também pode oferecer. E é um CAPS 3, né? Acolhimento à crise, é um CAPS 24 horas, com funcionamento 24 horas. E hoje nós temos, a gente começou com 6, hoje nós, depois tem uns 5 anos, a gente já tem 9 leitos que a gente trabalha no CAPS, de acolhimento à crise. Então, a gente, desde o início, sempre trabalhou. O que no hospital, né, psiquiátrico oferece que um CAPS 3 pode oferecer melhor. E a gente foi vendo que o acolhimento à crise no CAPS 3 passou a ser melhor, porque a gente evitava com que ele fosse entrar nesse circuito de internação. E aí a gente se disponibilizou e fez todo um trabalho com a equipe de estar acolhendo essa crise dentro do CAPS de um modo mais diferenciado, onde a gente evitava a contenção, mas estava ali com a crise, corpo a corpo, e ao mesmo tempo oferecendo as nossas ferramentas, e uma dessas ferramentas era a música, e é a música, né? Depois de 6 meses eu assumo também a coordenação do CAPS, passo desde o início a ficar na coordenação desse CAPS, passo por 3 direções, e em julho do ano passado para cá eu assumo a direção do CAPS.
Isso acho que tem a ver também com a disponibilidade, acho que isso tem a ver com toda a experiência que eu já fiz e já tive na saúde mental, mas também por estar sempre próximo da equipe fazendo junto. O papel do musicoterapeuta no CAPS, eu acho que é isso que é gostoso de se trabalhar em CAPS, é que o musicoterapeuta, além de ser e usar a sua ferramenta, que é a música, para estar com o sujeito e ouvir e sustentar a crise, dentro do CAPS, ele também faz visitas domiciliares, ele também faz matriciamento, ele também faz atendimento individual, ele também segura a crise, ele também usa seu corpo para segurar essa crise, ele também faz a parceria com as clínicas da família, ele também leva o paciente para a UPA, porque o paciente não é só do psíquico que ele precisa cuidar, mas também a parte clínica ele precisa cuidar. Então, acolhimento de primeira vez, atendimento individual, atendimento em grupo, estar junto com o colega naquele momento difícil de crise, eu sempre estive, né? Então, acho que isso também foi somando com as minhas experiências e tudo, e facilitando, né, esse acolhimento. Aos poucos, eu fui percebendo que a música, e aí foi se dando também no CAPS João Ferreira. O CAPS João Ferreira, ele é muito musical. Ele é muito musical. A gente oferece muitos espaços e grupos, além do grupo de musicoterapia, a oficina de dança, teatro, grupo de pagode, e também as consequências desses grupos terapêuticos que possam levar ele ao teatro, assistir a uma peça musical. O musicoterapeuta vai com ele também à praia, mostrar o Rio de Janeiro. O musicoterapeuta faz o pagode na praia também, junto com ele. Essas possibilidades de dar para o usuário, para o paciente, para o usuário de CAPS, a possibilidade de ele se ver diferente, a possibilidade de ele poder falar, se expressar e ter um espaço de empoderamento, o que ele não tem, né? Então, a gente trabalha muito com essa população sofrida dentro de um território que também é sofrido, porque a gente também teve que se deparar com as situações que o território criava, né? E nos passavam. Ele também é um território muito violento. Então, para a gente se adaptar a isso, não se adaptando, não transformando isso numa banalização, mas a gente sabia que naquele dia ou naquela hora, e tudo que tem um território onde só escuta tiroteio, todos vão procurar os mais ali perdidos, os mais desesperados, os mais problemáticos, chegam até o CAPS e falam, me acolhe, não está dando para ficar lá fora, e a gente acolhe, né? Então, é muito gostoso, eu acho, assim, trabalhar em CAPS. Eu não vejo assim, ele te dá uma possibilidade de você ter um crescimento como pessoa e como profissional, para estar junto com esse sujeito que sofre, né? Que tem um sofrimento ali constante. Lógico que vou dar alguns exemplos, né, de dignidade e tudo. Criando esses espaços, essas oportunidades, onde a gente usa o musical, onde a gente usa a linguagem musical para que ele também possa se colocar, a gente tem uma frase lá no Complexo que é assim, eles têm voz. Eles têm voz, mas eles precisam ser escutados. E aí, a gente oferece essa escuta, né? E oferecendo essa escuta de outras maneiras, quando o sujeito entra quebrando tudo, ou porque ele não está conseguindo escutar, as vozes são maiores do que ele, e a gente está ali junto, e oferece um espaço onde ele pode ouvir junto comigo uma música naquele momento de crise, ele centra, desvia seu olhar, e a gente está junto, e a crise começa a amenizar. Ali ele já tem um conforto, ali ele já pode... Então, muitos dos nossos usuários procuram CAPS nesses momentos
tem essa possibilidade, e a gente foi criando com eles esses espaços. Bom, se a gente fala assim, né, na musicoterapia, e o outro profissional musicoterapeuta também utiliza música, sim, utiliza, e tem mais aqui utilizar e criar esses espaços, são fantásticos. Mas quando eu estou ali no set, né, como musicoterapeuta, e com um grupo de usuários que eu já conheço a história de cada um, eu conheço o que ele pode interagir, eu conheço que quando ele está em crise, ele pode ir para o grupo, que isso vai facilitar. Essa trajetória do usuário no CAPS, quando eu levo para um grupo de musicoterapeuta, de musicoterapia, eu como musicoterapeuta, eu vou fazer e saber fazer essa linguagem que para muitos outros profissionais pode parecer uma bagunça musical, ouvindo de fora, mas essa bagunça musical lá dentro, eu sei exatamente por que ele trouxe aquilo, e aí ele já traz a sua história da doença, a sua história familiar, e ali aquela junção, aquele movimento dentro do grupo se transforma em terapia, se transforma no lugar onde ele fala, aqui eu sou escutado. Então, essa é a diferença. Mas existe o grupo de dança que mexe com o corpo, que também dá empoderamento. Existe o pagode, que a gente vai e se apresenta, empodera o sujeito, ele sai desse movimento daqui, esse território, eu sou massacrado, aqui esse território, eu sou maltratado, porque ninguém consegue me ver longe da loucura. Mas a gente pode mostrar que sim, mesmo com a loucura dele, ele pode ser um sujeito. Então, isso é bacana no CAPS, isso é bacana a gente construir. Fora isso, né, na minha trajetória, sempre na gestão, ali musicoterapeuta, gestão, musicoterapeuta, e aí eu fui me deparando e observando de que estar junto também da equipe me possibilitou fazer essa trajetória de gestão. E aí eu fui percebendo também e tomando rédea de outras funções, né, que são importantes para que o CAPS pudesse funcionar, continuando a funcionar. Eu fui me deparando e fui buscando esse outro lado de que, assim, o CAPS tem 9 leitos, ele não pode virar um mini hospício, ele tem que ter uma dignidade, ele tem que ter lençol, ele tem que ter uma hotelaria bacana, ele tem que ter o chuveiro funcionando, ele tem que ter um espaço o qual aquele sujeito pode se deparar de que aqui eu não estou no hospício, aqui eu estou sendo cuidado, de um modo diferente. Então, ali, eu me vi cada vez mais cativada a estar nesse lugar, e aí eu preciso também cuidar daquele enfermeiro, cuidar do técnico de enfermagem, do psicólogo, do TO, que também está contribuindo para que esse sujeito possa ser alguém, mas ele também precisa de um lugar bacana para se trabalhar. Ele também precisa ter recursos para se trabalhar. E aí também assumo essa função maior que é a direção. E é muito bacana, assim, porque acho que na história dos CAPs, a musicoterapeuta conseguiu chegar na direção, mas eu acho que isso tem a ver também com toda uma trajetória de anos de trabalho e tudo, né? Dentro do CAPs e com outros serviços, a gente também tem que falar dos trabalhos em rede. E aí o musicoterapeuta, com seu olhar diferente, por exemplo, ele também faz matriciamento. O que é o matriciamento? A equipe do CAPs, ele apoia as equipes da clínica da família em determinadas reuniões, onde se discute alguns casos, esses casos podem ser beneficiados pelo CAPs. Bom, e aí a gente faz toda uma parceria com as clínicas da família do território. Ali é o Complexo Alemão, a área programática da 31. E aí a gente conhece vários casos, e aí vira porta de entrada e porta de saída para esses casos. E aí, o meu olhar como musicoterapeuta, eu preciso também cuidar um pouquinho mais desses ACS. Aí, o que eu fiz ao longo desses anos? Passo um grupo onde cuidar de quem cuida e ofereço um grupo também de cuidado como musicoterapeuta para os ACS. E isso é bacana, onde eles também podem falar das suas dificuldades, das suas angústias, e isso foi criado. Como gestora também, e como musicoterapeuta,
e profissional de um CAPS, parcerias com outros CAPS. O Rodrigo vai falar, o Rodrigo é do CAPS Maqueba. Muitos usuários nossos têm comorbidade, usam drogas. Então, a gente também tem parcerias com outros CAPs. E quando o meu leito está cheio aqui e um paciente em comum nosso, que a gente cuida junto, porque também usa droga, está no Maqueba e está no João Ferreira, esse leito pode ser compartilhado. Opa, lotou aqui, a gente vai lá, corre o Rodrigo está sem recurso no CAPs, manda os usuários para lá. Isso é possível de ser feito, isso é bacana de ser feito para a gente não deixar com que o usuário volte para o circuito de internação, mas fique ali sendo e continuado e tendo essa continuação de cuidado no CAPS. Então, essas parcerias são muito bem-vindas, essas parcerias de rede, de SUS. Nós temos a parceria com a UPA, né? O paciente, ele está doido, está maluco sim, está quebrando tudo, mas ao mesmo tempo ele pode ter uma dor no dedão, ele pode ter uma dor no estômago, ele precisa ser cuidado. Ele precisa ser direcionado aos hospitais, às clínicas, e isso também foi uma construção ao longo desses 10 anos no João Ferreira, que ele foi criado junto com o espaço, tem a Clínica da Família Zilda Arnes embaixo, a UPA, a Academia Carioca, e ali a gente circula com o usuário. Todos os nossos pacientes são cadastrados na Clínica da Família, né? E todo mundo que chega no CAPS é acolhido de primeira vez. Não interessa se é ou não para CAPS, mas essa primeira escuta a gente procura fazer para depois direcionar ou acolher ele no CAPS, se necessário. Então, ou então falar, não, a Clínica da Família vai dar conta, e a gente vai dando esse suporte matricial para que esse sujeito não precise também ficar no circuito CAPS, né, que eu acho que é importante. Mas eu acho que, assim, o musical, dá um exemplo, nós temos um paciente que ele é compositor, a gente também criou nosso carnaval, se pirar a gente cuida, a nosso bloco carnavalesco, para vocês terem ideia da importância de olhar, né? No grupo de musicoterapia ele estava muito deprimido, nosso paciente compositor, e aí ele falou, 6 vezes eu tento entrar e ganhar no Loucura Suburbana meu samba, eu componho tanto, eu vou desistir, não vou mais fazer, não vou fazer não faz isso não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso bloco de carnaval, e aí ele compõe para o nosso bloco de carnaval, a gente cria o nosso bloco de carnaval, e aí se cria mais um outro espaço de oportunidade para a gente estar cantando junto, a gente está levando a alegria para a rua, a gente está podendo falar dos nossos usuários, e no Complexo do Alemão, isso já virou, assim, também um outro espaço importante. Então, tudo isso, assim, eu acho bacana de estar falando, eu acho bacana de estar alertando, né, assim, de que o profissional da saúde mental, independente de ser musicoterapeuta ou não, ele tem várias saídas para estar e se colocar dentro do universo CAPS, né? E eu acho que isso é o mais gostoso, sem deixar de fazer a sua especificidade. E a contribuição da música em si, dessa linguagem, de de pensar essas pessoas não só na doença, mas pensar nessas pessoas e tentar e propiciar, tirar ela do isolamento social, empoderar, trabalhar a autoestima através da música é muito grande, né? Essas pessoas que estão numa comunidade, que já tem o sofrimento, e a gente poder ter esse olhar diferente para que essa ferramenta possa ajudar. Enfim, estou aberta a perguntas. Se eu começar aqui a falar, minha vontade é de ficar falando toda a minha trajetória pela saúde mental, que eu nunca mais deixei, espero não deixar, porque eu acho que é um trabalho difícil, é um trabalho que nem todo mundo tem essa dedicação, sabe? Eu acho que não é para todo mundo, não. Eu acho que são para as pessoas que realmente abraçam a causa, porque não é também um trabalho muito fácil. Você está lidando com pessoas com transtornos mentais que podem te ferir
fisicamente, que podem te ferir verbalmente, que podem... E você ter toda ali uma dedicação, uma paciência, você se coloca, né? Você se coloca para o outro. E essa colocação para o outro possibilita com que essa crise ela possa ser olhada diferente. E mesmo muito difícil. Existem situações e situações. A gente já passou por tantas situações de violências, mesmo no território, mesmo dentro do CAPES e tudo, e que a gente vai contornando. Mas são situações assim que a gente... É muito trabalho é um trabalho de equipe. O CAPES nunca vai se fazer sozinho, pelo contrário, a gente tem que contar realmente com a equipe. Os diaristas durante a semana, normalmente o CAPES 3 funciona noite e finais de semana com um enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, e a gestão do CAPES, no meu caso, funciona 24 horas, 24 horas o telefone ligado, e tem que ficar 24 horas o telefone ligado. A gente também faz o trabalho de desinstitucionalização. Ligado a esse CAPES, existe uma equipe de segmento, qual cuida de 4 residências terapêuticas. Nós temos 26 usuários que também se tratam e são cuidados. Então, a gente também faz esse trabalho de desins, pacientes de longa internação, que agora têm uma dignidade, podem se ver diferentes morando numa residência terapêutica, e a gente também dá apoio a isso. Enfim, estou aqui para contribuir e falar dessa experiência fantástica aí, que é o trabalho, e é o SUS, né? Dar oportunidade a quem realmente, a quem precisa. Perfeito, Andréia. Muitíssimo obrigada pela sua fala, sempre muito inspirador. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo, né, para a gente fazer o contraponto. O Rodrigo é psicólogo, é o diretor atual do Miriam Makeba, e a gente achou que seria muito interessante ver pelo olhar desse outro profissional que também está numa direção, né? Como é que é essa história da musicoterapia fazendo a diferença, né? Que diferença é essa pelo seu olhar? E quando a gente imagina nesse tempo de pandemia, de isolamento social, né, em que a gente acreditava que determinadas coisas nesse remoto, nessa outra forma de linguagem, nesse distanciamento talvez não fosse impossível, você podia contar um pouquinho para a gente sobre isso? Como é que é esse trabalho com a musicoterapia? Tudo bem, gente? Enfim, eu primeiro queria agradecer muito a Marli. Ela falou, a gente conversou um pouco no domingo, né? Eu acho que no domingo. E, enfim, eu fiquei apaixonado por ela. Eu quero, mas depois tentar, em algum momento, a gente tomar um chopp e conversar mais, porque... Enfim, vale a pena. Eu fiquei muito apaixonado. E eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco assustado, cara, com essa coisa de falar aqui um pouco sobre, né, musicoterapia, eu sendo um psicólogo, enfim, meio responsabilidade, e fiquei e estou com medo. Então, eu acho que, mesmo estando com medo um pouco do que eu vou falar, mas eu acho que, por outro lado, por eu ser psicólogo, eu vou falar uma porção de besteira e vocês vão ter mais tolerância comigo, entendeu? De qualquer forma, né, eu vim muito para escutar um pouco, né, André, escutar o pessoal, escutar Cris Brasil também, que estou com bastante saudade, enfim. E queria já começar por cumprimentar, né, todos os musicoterapeutas. Enfim, eu comecei, gente, de verdade, eu estava com algumas coisas na minha cabeça do que eu ia falar, e aí vindo para o CAPES hoje, eu comecei sei lá, algumas coisas mudaram. Por quê? Eu saí de casa, entrei no meu carro, botei o ar-condicionado, coloquei uma música e vim para o CAPES.
E eu passo, né, por parte do complexo do Alemão, não sei o quê, até que veio o estalo. Eu falei, pô, eu estou aqui escutando música, mas eu não estou conectado com o lado de fora, com o que vem de fora do carro. A música que está tocando aqui está tocando em outros lugares, tal. E foi a partir desse lugar que eu pensei em falar alguma coisa para vocês, assim, de tentar pensar um pouco a prática, né, de musicoterapia enquanto prática de política de acesso ao SUS, sabe? Enquanto política de acesso e enquanto política de resistência também, né? Resistência aos desmontes que a gente vem atravessando no nosso SUS no país. Então, assim, eu preciso dizer, né, do Maqueba, é um CAPS-AD, trata aí de pessoas que fazem uso aí de drogas, né, de forma aí problemática também. Esse CAPS se situa num lugar, né, enfim, no complexo do Alemão, marcado pela parte bélica, né, enfim, da guerra às drogas, que no caso é guerra à pobreza, guerra, né, a uma guerra que tem cor, né, de quem morre, e, enfim, e tem classe social. Então, esse CAPS se situa nesse lugar. E como tanto, enfim, eu fiquei pensando um pouco, sabe, Andréia e Cris Brasil, que nesse lugar, o que é que a gente tem que eu gostaria de pensar com os musicoterapeutas, como talvez uma função aí importante, né? É que esse lugar produz sons, né? O complexo do Alemão tem som. O complexo da Maré, onde a gente está, ele também tem um som, né? E normalmente eu tenho gostado muito de uma coisa que eu ouvi do Rafael Calazans, que eu não sei se ele está aí aqui hoje, mas que é assim, que todo território ele produz, né, suas desgraças, mas ele produz vida também. E o som do complexo do Alemão, onde a gente está, né, ele tem tiro, ele tem culto evangélico, né, é um som que, em parte, é muito predominante. Ele tem barulho da polícia, agora há pouco aqui, né, onde que eu estava, escutei também tiro. Ele tem tudo isso. Mas ele também tem vida, e ele tem gente produzindo coisas aí, sobrevivência, resistindo. A gente tem som do funk, a gente tem som de diversas outras coisas, e que eu fico pensando que o musicoterapeuta, foi pelo meu contato com uma musicoterapeuta que vai falar aí, que é a Cris Brasil, que isso começou a se tornar mais sensível para mim na gestão do CAPS, sabe? Ao ouvir o barulho que vem da rua. Eu acho que é uma coisa assim, que eu queria dizer para vocês, fundamental para o musicoterapeuta ajudar, sabe? Ajudar aos profissionais, ajudar o CAPS, escutar o barulho que vem da rua, que é produzido nesse território, que também são produzidos muito barulho de vida, né? E um deles que eu queria, enfim, então, dizer do CAPS Miriam Maqueba, e dizer, né, afirmar, eu estou aqui para afirmar para vocês que, assim, que a música dentro do complexo do Alemão, no caso o funk, os bailes funks, eu vou falar com a incorreção gramatical, porque é assim que se fala no dia a dia aqui. Os bailes funk, é assim que se diz, eles têm muita coisa de vida. É ali que os nossos usuários também estabelecem relações, é ali que a vida acontece, né? E eu acho que isso cabe a gente, não é disciplinar isso, né, os nossos usuários. Eu acho que a gente precisa estar lá, a gente precisa aprender o que está acontecendo. As nossas ações de redução de danos do CAPS, eu tenho cada vez mais, enfim, compartilhado e convocado a equipe do Miriam Maqueba para a gente estar nesses lugares onde a resistência, onde a vida acontece antes da gente chegar, né? Assim, isso
isso já existia. O baile funk, né? O Rafael Calazans precisa falar uma hora aqui. Ele traz uma coisa assim para a gente numa reunião de que isso surge com uma coisa visceral da comunidade, uma organização comunitária para isso se dar. E isso é uma ferramenta que a gente pode, né, usar, enfim, a nosso favor nos CAPs, enfim. Então, eu queria falar um pouco ainda, assim, dentro dessa questão da musicalidade que vem do território, né, que vem do povo, dizer de uma experiência que a gente teve com o slam, que era uma batalha de slam dos poetas favelados, né? Que é uma troca, alguém pode depois me dizer melhor como é que é, mas é uma certa batalha aí de recitar, até uma musicalidade ali muito importante. E que isso, por exemplo, né, essa foi uma experiência que a gente teve do CAPS com o João Ferreira, com o pessoal desse grupo, né, de dentro do Complexo do Alemão, que se chama os Poetas Favelados. E numa dessas situações eu queria deixar um pouco, enfim, os usuários participaram, foi um domingão que a gente conseguiu que todo mundo, olha só, pacientes supostamente em crise no leito dentro do CAPS, que eu odeio essa coisa de leito, eles foram passar o domingo no slam da laje do Complexo do Alemão. E entre essas coisas teve efeito assim, importantíssimo para o CAPS, para o usuário, para a comunidade, uma fala de um rapaz que já até morreu, ele faleceu no Réveillon, que ele, enfim, declamou lá um verso, né, na batalha lá de slam, que ele falava um pouco da sua vida e simplesmente o slam acabou, porque as pessoas começaram a chorar na laje, enfim, com a história dele, e ele pôde ter um lugar diferente do lugar só do usuário de drogas ou do lugar de maluco. Ele teve um lugar ali de poeta, né? Poeta da própria história, dentro da comunidade. E uma outra que Cris Brasil deve lembrar, que eu acho que sempre me ajuda bastante, é de uma situação assim, musicoterapeutas, assim, dentro de comunidade, dentro de favela, criança perde muita aula por essa irracionalidade da política de guerra às drogas. E aí tinha uma coisa que a gente tinha uma caixa de som lá, esquisita lá no CAPS, que, enfim, já sumiu aquela caixa, enfim, e um microfone. E, enfim, aquilo ali que a gente achava, pô, o que vai ser disso aqui? De repente, do lado do CAPS tem uma escola. E as crianças começaram a invadir o CAPS. As crianças, enfim, começaram a sair da escola uma parte do dia para poder fazer uma coisa que chama de beatbox, né? Que eles ficam fazendo sons ali. E isso foi importante, muito importante, para o CAPS, por exemplo, restabelecer uma relação com a escola, porque essa escola, os professores estavam incomodadíssimos com a presença do CAPS, o usuário de droga junto com criança, não pode, porra, né? Assim, então, se não pode, vocês têm que ir embora daqui. E aí, graças ao beatbox, que essas crianças começaram a ir para dentro do CAPS, na porta do CAPS, enfim, alguns entravam e queriam conhecer o serviço e ficavam lá, né, uma parte do dia fazendo, né, esses sons, essas coisas. Também foi uma experiência, eu acho que muito rica para o Maqueba, porque a professora, depois a diretora dessa escola, que tem um nome bizarro, é o Walt Disney, né, veio dar retorno para a gente, né? O retorno de que, com a questão do beatbox ali no CAPS, veja, um CAPS AD cheio de criança, né? Estava acontecendo um certo fenômeno na escola, que algumas dessas crianças estavam parando da evasão das aulas, né? Então, eles estavam saindo e indo para o CAPS. Então, eu acho que é mais um pouco de se pensar, né? O quanto que
que o território traz coisas, né? O território ele é vivo, ele já tem coisas, não precisa a gente ensinar muito, né? Ele tem trazido coisas para a gente. E outro que foi dentro disso que eu estou dizendo, né, de que comunidade, favela, as crianças às vezes perdem muitas aulas por conta da violência, né, policial, dessa guerra toda. Falar também de uma experiência que foi uma ONG dentro do Complexo do Alemão, que pediu o espaço do CAPS para poder as crianças ensaiarem, porque não estava tendo possibilidade das crianças ensaiarem na dança dentro do Complexo do Alemão. Essa ONG chama EduCap. E, enfim, foi fenomenal, porque essas crianças puderam invadir o CAPS, cantar, e aí trocar ideia com os usuários que frequentam o serviço, e você poder ver posições subjetivas ali dos nossos usuários, né? Também se retificando o que é a presença da criança desse jeito dentro de um serviço. E, enfim, e tudo isso eu acho que isso veio trazer um pouco, sei lá, para mim, né, a partir da Cris Brasil, ajudando, de que tinha um som. Eu acho que um musicoterapeuta, nesse caso, me ajudou a perceber que esse território que tinha o som do barulho de AK-47, que tem, né, o barulho de pistola, ele tem barulho dos poetas favelados, ele tem barulho do funk, né? E ele tem barulho de muitas outras coisas, basta a gente chegar. E isso, gente, sinceramente, para não ficar numa coisa como se fosse né, uma metafísica só, eu acho que isso precisa uma hora pragmatizar, sabe? E aí eu acho que, assim, por exemplo, eu venho pensando muito no CAPS, o quanto que essa riqueza do território a gente precisa chegar, né? Por exemplo, fazer ações de redução de danos. Nessa época de pandemia, o baile do Parque União ele continua acontecendo. Enfim, e quem chega lá, boa parte, quando não é o rapaz que trabalha, né, no mercado de drogas, é o pastor que chega, né? E aí, assim, lá tem alguma coisa que os usuários compartilham aquela música, é alguma coisa criada, é de dentro, né? Não cabe a gente julgar, não cabe a gente querer acabar. Eu, pelo contrário, eu gosto muito. E aí eu acho que, assim, uma das coisas que tem levado é a gente pensar, por exemplo, como é que esse CAPS vai fazer ações de redução de danos dentro desse espaço, por exemplo, do baile do Parque União, que não para. Ele não parou no final de semana, ele continua existindo, né? Enfim, aquele mesmo baile que produz desgraça, ele também produz sociabilidades ali importantes. E eu acho que é um pouco a partir disso que a gente tem como convocar resistência à destruição que a gente vem experimentando pelo SUS. E para eu ir terminando, eu acho assim, isso é muito visível para a gente no CAPS, quando toda sexta-feira, por exemplo, Cris sabe dizer, há uma produção, principalmente entre as mulheres no CAPS, né, usuários que estão no serviço, há uma hiperprodução mesmo, de passa batom para lá, passa saia curta para cá, enfim, né, forma-se um cenário de uma preparação para a ida para o baile. O CAPS, então, nesse sentido, ele também ajuda ali a essa galera poder estar minimamente se cuidando nesse sentido. Não é a partir da oficina de música que a gente tem no CAPS, até nem tem agora nesse momento, né? Que é muito ruim. Mas dessa galera, minimamente, nesse ato dela se preparar para ir para o baile, a gente poder conversar, né? Conversar não de que não possa ir para o baile, não de que não deva ir para usar droga, mas de como que a pessoa
pode voltar para o serviço, de como que ela pode se cuidar nesse baile. Alguns usuários têm chamado a gente, por exemplo, para estar num espaço importante, que é onde eles mais sofrem, e que tem musicalidade e que tem vida, que é dentro do baile da Grota, no Complexo do Alemão. Enfim, mesmo eu terminando, eu preciso dizer para os musicoterapeutas, porque, olha, eu decidi para a minha vida que eu, a partir de então, aonde eu tiver, eu não vou deixar de falar no meu tom político. Eu decidi isso, assim, sem volta, entendeu? Então, queridos, eu dou hiper, né, parabéns a vocês e convoco um pouco para que os musicoterapeutas, sabe, possam pensar nessa musicalidade que cada território tem. Quando a gente está na saúde pública, a gente precisa tomar o território vivo com as suas musicalidades, e de falar para vocês que é daí que vem a resistência. É só daí, sabe? Esse é um espaço muito importante, essas musicalidades que se tem no território, que a gente consegue ter resistência para defender o nosso SUS. Sem isso, a gente não vai ter o SUS. Ele defendendo essas coisas, defendendo essa musicalidade. E aí eu queria terminar, eu não vou dizer o nome, mas com uma musiquinha que eu acho que entoou, assim, falando para vocês, entoando, né, uma música que foi criada e entoando aí uma canção importantíssima para a gente na saúde pública nesse momento no Rio de Janeiro. Ela é curta, tá? Ei, fulano, não tire a saúde de dentro da favela. Isso é gritado, né? Não é só pelo SUS, é gritado também dentro da favela por moradores. O grito que a gente tem, o som que tem vindo da rua, ele nem sempre ele é bonitinho, mas ele também tem resistência e eu acho que ele tem vida. E é nisso que eu queria dizer. Vocês, enfim, eu acho que eu falei de outras coisas, enfim, e sei lá, né, muito aí, mas é o que eu queria também falar um pouco com vocês, não sendo musicoterapeuta, e, enfim, e um grande abraço para todos vocês, e muito obrigado mais uma vez aí por me receber, e dizer que essas coisas só para mim também, eu só falo, sei lá, desse jeito, tem a ver com a minha história. E agora aqui falando com vocês, eu lembrei, eu não sei se tem gente aqui lá de São Sebastião do Alto, mas, né, tinha uma senhorinha, né, faleceu, a avó da minha companheira, que ela me dizia, ela fazia às vezes da casa dela em São Sebastião do Alto um baile de final de semana, para poder ter uma diversão, uma alternativa ao uso do álcool numa região que foi devastada, né, Vale do Paraíba, pelo ciclo de cana-de-açúcar, que as pessoas ficam na miséria. E ela falava, e Dona Zilete, sinceramente, ela era uma musicoterapeuta nesse sentido. Ela era uma velhinha de 84 anos e que ela fazia isso na casa dela. Ela estava preocupada com pessoas que, por exemplo, né, estavam se detonando, né, no álcool lá em São Sebastião do Alto, assim como pessoas que, além do álcool, só se envenenavam com agrotóxico. Um grande abraço para vocês e estou aí, tá bom? Rodrigo, vou cantar uma coisa para você. Quando eu soltar a minha voz, por favor, me entenda. Você pediu tantas desculpas, muita gratidão, certo? Acho que nós, musicoterapeutas, Cristiana Brasil, Andréia, Marli, que estão aqui, sentem a mesma coisa. Você soltou a sua voz, você deu o seu recado, e eu espero
que a gente possa falar sobre, a gente entendeu. Eu, pelo menos, me senti absolutamente contemplada enquanto musicoterapeuta e espero que os outros também tenham se sentido enquanto ouvintes. Vou passar a palavra para Só, gente, se eu não fizer isso, Dona Noemi, lá em Petrópolis, que é minha avó, depois me dá uma bronca fora do sério. Que maravilha que ela te dá essa bronca e você, com medo dela, fez o que você acabou de fazer aqui. Show! Muito bem. A palavra, Cristiana Brasil. Obrigada, Rodrigo. Na verdade, você me ajudou a construir minha fala. Porque eu estava aqui nervosa na presença de tantos musicoterapeutas maravilhosos que são referências para mim. Bárbara, Cláudia, Marli, Beatriz, Andréia, enfim. E da minha grande supervisora, Paula Cerqueira, me deixou muito nervosa agora de você estar aqui. Na verdade, eu vou pegar um pouco do começo da fala do Rodrigo, quando ele fala desse som dos territórios. Isso, na musicoterapia, na nossa formação, a gente chama de paisagem sonora. É um conceito e a gente entende que a paisagem sonora produz subjetividade, né? Então, assim, por que na comunidade a gente vê tanta gente gritando, tanta gente falando alto? Porque são pessoas que não têm acesso a nada e conseguem o acesso no grito. E aí chegam no serviço de saúde gritando, porque não tem escuta, porque não conseguem, né? Então, o grito, a maneira de falar mais alto ou de cantar mais alto, de tudo mais estridente, é também uma maneira de derrubar os acessos. E aí eu acho que essa é uma possibilidade de escuta diferenciada que a gente pode ter, de entendimento disso que se construiu a partir de uma paisagem sonora marcada pela violência, marcada pelo tiro, marcada pela falta de limites, né? Uma vida sempre invadida, e aí que precisa falar alto para poder ser escutado, né? Uma outra coisa, dentro também, pegando a fala do Rodrigo, que ele trouxe, a gente fala muito da memória quanto o que a gente lembra, né? Mas na nossa formação enquanto musicoterapeuta, na graduação do musicoterapeuta, a gente trabalha com 3 áreas, né? Não sei se ainda é assim na FRJ, né? Mas na minha época era. Então, a gente tem uma formação que é a parte científica, uma parte da música, disciplinas ligadas à música, disciplinas ligadas à área científica e disciplinas ligadas à área de sensibilização. E dentro dessa formação, e eu acho que isso é muito enriquecedor para a nossa prática, a gente entende a memória não só como o que a gente lembra, né? A gente entende também a memória que a gente tem a partir dos afetos, não? Então, o cheiro que produz memória, a sonoridade que produz memória, o gosto, o paladar que produz memória, né? Porque dentro da formação em musicoterapia, a gente trabalha muito com os sentidos, né? Muito com as possibilidades sensoriais e aquilo que se produz a partir dessa experiência sensorial, dessa experiência sensível. Um outro lugar de trabalho muito intenso do musicoterapeuta é o improviso. O improviso é uma palavra usada no senso comum como alguma coisa que se faz nas coxas. Mas dentro da arte, a gente entende que só improvisa bem quem domina uma técnica. Então, assim, você vai ver um bom improvisador, enfim, sei lá, um bom improvisador de violão, aquele menino, como era o nome dele, gente, que eu esquecia? Que ele era todo mundo fala dele, ficou conhecido. Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Hermeto Pascoal, uma grande referência, que faz música com tudo e tal, mas é uma pessoa que tem um domínio da música indescritível, inimaginável, incompreensível para muitos, né? Então, essa possibilidade de trabalhar na saúde, que às vezes nos apresenta uma necessidade de responder a uma rotina tão protocolar, essa possibilidade de ter na manga a capacidade de improvisar, ela é essencial, porque assim, o protocolo está ali como base, mas a regra existe para ela ser quebrada, para a gente se divertir, para a gente poder dar outros caminhos, poder ampliar as possibilidades de ação, as possibilidades de intervenção. Então, eu acho que esses são alguns diferenciais que a formação do musicoterapeuta propõe. E um outro lugar que eu gostaria de marcar é que quando a gente fala musicoterapeuta, né, a gente pensa na música, a música pronta, mas que a gente trabalha com alguma coisa anterior, a gente trabalha
com as sonoridades. A gente trabalha com... enfim, todos nós dominamos o nosso primeiro instrumento, que é a voz. Até, enfim, o surdo, o mudo ali, que tem uma dificuldade de falar, ele tem uma percepção da vibração, ele se comunica por isso, ele se comunica pelo que ele sente, pelo que ele percebe. Eu acho que são essas singularidades que a gente pode trazer para o nosso dia a dia de trabalho e que são tão importantes, porque a gente encontra recursos no outro onde parece que não há nenhum. Né? A gente trabalha com populações extremamente vulneráveis e você reconhecer esses recursos que são tão preciosos no cada um, e aí eu vou brincar com a coisa do artista, né? Nessa plateia de um, que traz, na verdade, naquele um, uma multidão, e reconhecer tantas possibilidades de ação, tantos recursos. E aí agora eu vou puxar a sardinha para alguma coisa que eu aposto na saúde mental, que é a necessidade do serviço de saúde estar no território. Acho que CAPS bom é CAPS vazio, que CAPS tem que estar no território. E o território oferece uma infinidade de possibilidades de trabalho para a gente, uma infinidade. Assim, quando a gente encontra esse sujeito, o sujeito que chega às vezes na porta do CAPS, eu não consigo, eu estou sofrendo, eu estou escutando isso, não está possível, eu preciso ficar aqui. E aí você vai encontrar esse mesmo sujeito no território, aí você vê a possibilidade que ele tem de conseguir comida ali, de pedir ajuda aqui, e aí pede uma morada ali, tem a vizinhança que fala e ajuda. Então, nós, profissionais da saúde mental, a gente precisa escutar o território cada vez mais, a gente precisa desenhar esse território cada vez mais. Não faz mais sentido a gente ficar trancafiado. Os serviços de saúde estão invadidos por uma política genocida. E se a gente ficar lá dentro, talvez a gente não suporte, entendeu? Por isso que a gente fica tão cansado. No território a gente encontra pessoas a gente encontra fortalezas para dividir esse dia a dia tão duro, tão amargo. A gente sabe, porque a gente se apaixona, não é o nosso trabalho que é difícil está esse sistema horrível, bizarro. Eu morro de vontade de voltar para a saúde pública. Eu saí dela porque eu estava massacrada. E eu precisava olhar para mim e para minha filha. Mas, enfim, tenho muita gratidão pela musicoterapia. Eu sou chorona, talvez eu chore a qualquer instante. E tenho muita gratidão pela musicoterapia por me ter possibilitado, principalmente, a aproximação com o SUS. E eu preciso dizer de um orgulho muito grande que eu tenho dos musicoterapeutas no Rio de Janeiro, que foi na época na época, imagina, ainda está nessa época, né? Desde que esse governo bizarro assumiu, tudo piorou, governo municipal, né? São várias bizarrices, estou falando agora da esfera municipal. E que nós enfrentamos esse período longo de greve, né? Nós, musicoterapeutas, somos uma profissão ainda não regulamentada, inclusive, amigos, precisamos sempre de depoimentos dizendo quem teve uma boa experiência com o musicoterapeuta, para a gente continuar nessa luta aí na esfera da bizarrice federal pela regulamentação da musicoterapia. Por isso não temos conselho, não temos sindicato, e quando a gente se viu naquele período sem salário, sem nada, e falando o que a gente faz, o que a gente vai fazer, a gente tem uma associação de musicoterapeutas muito importante, apoiadora dos seus trabalhadores, que nos ajudou a formar uma comissão de negociação dos musicoterapeutas, e isso nos deu direito, que é um direito do trabalhador, de fazer greve, nos deu o direito de lutar, inclusive nos deu o direito de ajudar outras categorias que também estavam sem o apoio dos seus sindicatos ou que não eram sindicalizadas. Inclusive, nós da saúde precisamos pensar nisso, principalmente na saúde mental, a quantidade de categorias que não têm sindicato e que precisam ter o seu direito de trabalhador garantido, e isso a gente só faz junto. Então, a gente teve essa experiência na musicoterapia de formar essa comissão, de ter força de trabalho dentro do Nenhum Serviço de Saúde a Menos, outro movimento que todo trabalhador da saúde precisa se juntar. Enfim, é isso. Queria só terminar falando de uma experiência que me é muito cara, que foi o samba de crack, que foi possível também porque eu tinha gestores subversivos, uma supervisora louca, que apoiavam todas essas loucuras, que foi com uma caixa de som recarregável, um microfone
e uns instrumentos nas costas, de jaleco, atravessar a Avenida Brasil, na sexta-feira, às 6 horas da tarde, como o Rodrigo falou, lembrando isso que o Rodrigo falou, sexta-feira, todo mundo se arruma mais. Isso é da vida de todos nós, né, gente? Sexta-feira é um alívio. É o dia que a gente sai do trabalho já, 3 horas da tarde, já estamos ali com a cerveja na testa, pensando na saída para os nossos territórios para a gente ser feliz. E, obviamente, que isso acontece nas cenas de uso, isso acontece em todos os lugares. E ali, o baile funk que o Rodrigo se refere, ali na Nova Holanda, no Parque União, no Sem Terra, ali no lado do Comando Vermelho da Maré, eu não sei, que é o que eu conheço mais, não sei o lado do terceiro comando. Ali, sexta-feira, a Cracolândia, né, a cena de uso aberta, ela fica cheia, mas ela não fica cheia só dos tais zumbis, né, que o senso comum conhece. Ela fica cheia de pessoas que vêm para passar o final de semana e se divertir, porque lá o baile funk começa na sexta e acaba no domingo com forró. Então, e não para. E aí chega van, chega isso, chega aquilo. E a cena de uso, na verdade, ela se mistura com esse fluxo de alegria, de diversão, de entretenimento que todos nós queremos. Isso não é porque são pessoas que não têm vontade de nada, não. É porque todo mundo, a gente precisa desse lugar. E nós íamos de jaleco, carregando os instrumentos nas costas, pedindo para o ônibus parar a Avenida Brasil, atravessar, pular o muro com a caixa de som, ligar o microfone, e ali a gente se misturava, a gente se confundia, e era um momento em que o copo de crack virava chocalho por alguns segundos, em que a gente não pedia para ninguém parar de usar, mas às vezes o uso parava, porque para cantar precisa da voz, aí não dá para fazer o push no crack e cantar ao mesmo tempo, e aí era o tempo de uma canção, era o tempo da droga perder seu protagonismo. Enfim, é isso. Obrigada por esse dia. Obrigada à Frente Tamira por essa possibilidade. Vou passar a bola para a Frente Tamira. Vou falar mais não. Gente, muitíssimo obrigada. Muito bom ouvir o relato de vocês, as trajetórias, as experiências, ouvir um pouco o papel que a música, as sonoridades, a musicalidade do território, a musicoterapia tem na saúde mental. Também trouxeram muitos desafios, né, presentes no campo da saúde mental, como as desigualdades, as vulnerabilidades, as violências, as políticas genocidas, né, e como é potente e fortalecedor o trabalho de vocês da musicoterapia nisso tudo. Muito obrigada pelos compartilhamentos, reflexões, e mais uma vez, parabéns. A gente está recebendo muitos comentários aqui no chat do Meet e do YouTube também, agradecendo as falas, parabenizando pelo lindo trabalho que vocês realizam, da disponibilidade para realizarem esse trabalho, pelo amor à saúde mental. Parabenizaram também o recém-criado curso de graduação de musicoterapia da UFRJ. A Júnia comentou: o trabalho da musicoterapia é fundamental, muito bom poder ouvir a Andréia, grande parceira, parabéns. A Marli Chagas respondeu ao Rodrigo: vamos tomar um chopp. O Alessandro Barbosa, que é um integrante da frente aqui de Rio das Ostras, também pediu para ser incluído nesse chopp. Quero beber desse conhecimento, experiências. Liliane comentou: trabalhando lindamente com a sonoridade intrínseca no sujeito, maravilhoso, tocando consciente e inconsciente. Nós temos também uma integrante aqui lá de Curitiba, a Fabiane Valmori, ela fala assim: eu ouço vocês daqui de Curitiba, fico pensando e confirmando o quanto é tão diferente e muito mais rico e complexo viver aí no Rio de Janeiro. O Abimael... É complexo. Muito complexo, né? Adorei. Mas a gente gosta. Dessa complexidade, a gente adora. O Abimael também parabeniza todos vocês pelo Dia do Musicoterapeuta e pela potência do trabalho de vocês, em especial Marli Chagas, nossa grande mestra, que todos os dias nos oxigena com seus ensinamentos, conhecimentos. E, pessoal, são 6h12, a gente costuma ficar até 6h30. Alguém mais gostaria de estar falando aqui, comentando alguma coisa, trazendo alguma questão?
Ana Alves falou, estende esse chopp para a beira lagunar de Maceió. Aí, gente, vai ser o Brasil inteiro. Oba! Leandro, se quiser falar como está o chat no YouTube. Também são todos parabenizando a potência do trabalho de vocês. Então, eu vou falar que ninguém falou. Marlisita, te convoco. Você não quer falar alguma coisa? Marli, ela acabou de escrever no chat. Está se forçando, olha lá, abre o microfone. Pode abrir, Marli. A palavra é sua. É muito emocionante escutar musicoterapia falar. É muito emocionante isso, né? As sonoridades do lado de fora do CAPS. E a frase da Cris, CAPS bom é CAPS vazio, porque vai estar cheio de vida lá fora e a gente está lá. É muito gratificante a gente imaginar esse chopp, que é na frente de Tamira, né? Esse chopp que todo mundo está aqui tomando, a gente já está tomando. Né? E lembrar disso, né? Como é que a gente pode ser musicoterapeuta, contribuir com uma sensibilidade especial e, ao mesmo tempo, fomentar isso, não é? Andréia, querida amiga, a Andréia tem cada história, gente, no nosso corpo. Vocês não acreditam que essa criatura já passou na vida. Dentro da musicoterapia e dentro dos CAPs que não tem nada a ver com musicoterapia. Um dia nós chamamos ela para ela falar assim na associação sobre extraclínica. Ela falou, e depois ela parou e perguntou, mas quem disse que isso não é clínica? E deu uma aula, né? Cris Brasil, que nas reuniões essas, né, de greve, as pessoas pediram para ela falar, porque a fala dela era dotada de uma sensibilidade que chegava lá no deputado, no promotor, né? E aí, assim, elas são duas lindas exemplares, mas eu acho que todo musicoterapeuta é assim, meio doido, meio poeta, meio músico, meio terapeuta, meio errante, e é um prazer danado estar aqui, né? Eu estou falando enquanto presidente da Associação de Musicoterapia, que eu ainda sou, até o fim do ano, para falar desse orgulho de ter musicoterapeutas tão sensíveis, competentes, batalhadores, guerreiros, que estão aí lutando pelo SUS, lutando pelos usuários, enfim. Nossa, é muito emocionante ouvir vocês. Muito obrigada. A gente que agradece também a oportunidade de falar, eu acho que é importante a gente falar, sabe, desse trabalho que, sabia que muita gente não conhece? Não conhece mesmo, não. Muita gente não conhece, assim, o potencial que é esse trabalho, assim. E concordo com a Cris, não é porque eu estou na direção que eu defendo praticamente CAPS, tudo é dentro de CAPS. Não, também concordo, é isso daí. A pulsação está no território, se a gente souber ir e fazer no território, nossa, o potencial que a gente tem é muito grande, é rico, os nossos territórios são ricos. São desafiadores. Então, a gente que agradece por estar falando, né? Porque é muito gratificante estar na saúde mental, estar ainda brigando pelo SUS. A gente acredita, né? Senão, acho que... Mas eu acho que é isso, a gente acredita ainda, né? Por tudo que nos atravessa, essa política... pesada, essa política que massacra a gente, né? Mas o quanto a gente ali, na gestão, vamos lá, gente, vamos junto, vamos tentar, se não dá um pouquinho aqui, vamos fazer ali. E no meio disso a gente tem os usuários e que precisam muito da gente, porque se a gente massacrado, imagine eles, né? Então, a gente que agradece, eu agradeço profundamente, porque é sempre muito bom falar desse trabalho que a gente abraça e ama tanto de estar fazendo. E sim, são muitas histórias, Marli, cada uma, meu Deus do céu, essas são... A gente podia fazer uma tarde só de histórias, assim, né? Mas o que o Rodrigo falou, o que a Cris falou, que eu posso, assim, lembrei de uma que não tem muito, mas até assim... nosso usuário veio a falecer no meio da Covid,
e nem foi de Covid, mas a gente não sabe porque é um atravessamento também, né? E a gente lembrar, a gente não parou de trabalhar na Covid, tá? A gente não para de trabalhar, né? Por sermos a gente é da saúde, então a gente não trabalhou, não parou de trabalhar, metade da equipe ficando com Covid, a gente sustentando com a outra metade que não pegou e rezando para não pegar, e todos sobrevivendo, aqueles que tinham pegado iam voltando, e a gente ali dando conta da crise dos usuários no meio disso tudo, e veio a falecer. Olha, ele ficou, a gente conseguiu ir atrás e fazer o enterro desse usuário dando uma dignidade, dando nome, né? Porque senão ele ia ser abandonado e no IML deixado. Então, até esses caminhos, pô, isso não é clínica? E por que não? E a gente está ali como profissional, a gente está ali como profissional da saúde, sabe? Lembrar de, antes de tudo, a gente é musicoterapeuta, sim, e é muito gostoso ser e ter essa prática, mas, além de tudo, a gente é profissional de saúde, e a gente tem que olhar o usuário como um todo. O agradecimento é mútuo, pessoal. Foi um prazer enorme receber vocês aqui hoje, emocionante demais ouvir a fala de vocês. São e serão sempre muito bem-vindos e bem-vindas. Essa foi nossa primeira roda de conversa com transmissão ao vivo no YouTube. Tivemos aqui outros comentários no chat. A Liliane Fernandes comenta: meia colocação, todos os musicoterapeutas são meio doidos, meio músicos, meio terapeutas. Achei que era só eu que me sentia assim. A Cláudia Eboli, perdão. Isso aí, Andréia, Viva o SUS. Eu ia perguntar, vocês continuaram trabalhando, né? Eu acho que foi na hora que você estava falando sobre o trabalho durante esse contexto da pandemia. O Leandro comentou também a presença de pessoas de Porto Alegre e Maceió, acompanhando a roda pelo YouTube. Sueli também agradece, parabeniza, através da voz, pulmões e peitos. Pedro, quer falar alguma coisa? Mas não tem mais gente aí para falar, não? Para relatar as histórias? Tá aberto, o pessoal está digitando bastante. Não sei se eu fico lendo ou se não, todo eu estou mundo achando excelente, estou achando a roda excelente, maravilhosa. Todos os relatos maravilhosos. Eu estava trocando uma mensagem agora aqui com a Beatriz sobre uma pessoa que eu conheci há muito tempo atrás, que é a Cecília Conde, né? Que eu acho que eu acho que os musicoterapeutas gostam muito dela, e eu conheci ela há muito tempo atrás, e a gente conversava muito sobre esse negócio de colocar os musicoterapeutas todos no serviço de saúde e tal, e ela era uma pessoa muito batalhadora, né? Uma batalhadora. Pedro, rapidinho, a sorte do Crivella é que a Cecília faleceu. A sorte dele é essa. Ela era batalhadora mesmo, brigona para conseguir as coisas e tal. E eu sempre que falo em musicoterapia, eu me lembro dela. E eu me lembro dela... uma vez eu fui num evento com ela, era uma comemoração do dia, não sei se era o dia da música, era da do musicoterapeuta, e ela estava lá reunindo as pessoas. Vocês provavelmente estavam lá, porque ela tinha sempre um negócio muito ativo, né? Agora, a Beatriz está me dizendo que ela também acompanhou, né? Ela não viu o início do curso da UFRJ, que ela era do conservatório, não é isso? Mas ela sabia que estava um curso em andamento aqui na UFRJ, né? Então, a boa notícia de que ia ter esse curso aqui na Universidade Federal, acho que ela já sabia, né? Mas, enfim, uma lembrança dela, né? Uma lembrança. E vocês falando, eu me lembrei. Graças a ela que a musicoterapia entrou no circuito CAPES, né? Junto com a Associação de Musicoterapia, na época, a Lia Regiane e tudo. E aí foram chamados 4 musicoterapeutas, uma era eu, e eu sou gratidão eterna por essas guerreiras, essas Cecília, a Lia Regiane, enfim. E aí apresentar esse universo aí da saúde mental,
que nunca mais saí. Então, é muito bacana. Boa lembrança. Cecília é fantástico, foi fantástico, maravilhosa. Então, a gente tem uma pergunta aqui do YouTube, da Denise Tonon, que eu entendi que é de Porto Alegre. Ela está perguntando como estão os atendimentos remotos de vocês. Olha, Cecília, posso falar que no João Ferreira é presencial. A gente não conseguiu fazer muito remoto, porque o paciente nosso, ele são graves, né? São bem graves. E a Covid, esse momento de isolamento, muitos quadros, muitos pacientes pioraram, né? Então, a gente não pôde mesmo assim fazer um fechamento. O que a gente não faz? Não está podendo e a gente evita. São aglomerações. Então, os grupos, as oficinas terapêuticas, com grande aglomeração, convivência, a gente a gente deixou de fazer. Mas o atendimento em si, primeira vez, a crise, o acolhimento no CAPS, isso a gente continuou fazendo, porque a dificuldade também é como que a gente pode, né, o atendimento remoto. São pessoas que não têm uma acessibilidade, né? Então, é muito no território, como a Cris e o Rodrigo falaram, a gente tem que estar nesse território para acolher. Então, a gente não parou. Mesmo com todos os perigos, mas com todas as proteções, se enchia de máscara, capote, em tudo. Isso até é engraçado, né? E na hora da crise? Que o paciente pega a gente esquece capote, a gente esquece máscara, vai lá e separa, e entra com o corpo e tudo, e depois se joga um banho de álcool, mas a gente está presente. É verdade, é isso que a Andréia está dizendo, né? Eu acho que nunca teve, lá no CAPS, nunca teve o atendimento remoto praticamente. Eu acho que, eu já falei uma vez aqui, por incrível que pareça, eu acho que a pandemia, né, ela desnudou, deixou todo mundo nu, né, com a desigualdade social, com isso tudo, e aí não raro, né, isso nos convocou muito mais para a rua, né? Então, sei lá, falei, né? A gente precisou, por exemplo, à noite, tá indo acolher a população transgênero lá na invulnerabilização numa região aqui da cidade. E outro ganho maior para mim que eu acho fundamental é que é isso, assim, pobre gosta de cuidar de pobre, né? Assim, os nossos usuários, num certo momento, eles partiram, né, para nos pedir ajuda para ir cuidar da população em situação de rua que estava só desaparecendo, né? Enfim, sem assistência. Então, eu posso dizer que assim, pouco aconteceu esse tal atendimento remoto. Assim, rapidamente a gente teve que se deparar com essa realidade que era outra, né? De pessoas. Que atendimento remoto que é possível fazer com uma pessoa que está em situação de rua, cara? É meio difícil, né? Enfim, então, acho que isso nos levou um pouco para a rua, entendeu? Buscar em casa, buscar no território, isso a gente não pôde deixar de fazer. O máximo que a gente fez não foi com pacientes, mas assim, um atendimento com uma clínica da família, online, para pensar junto em estratégias com um paciente que está com uma ferida na perna e maluco em casa, e o paciente tem um cuidador ou o próprio marido que fica ali, não sabe mais o que fazer para cuidar. Então, online a gente se fala, não sei o que, tira as estratégias, trabalha em supervisão, mas a gente sobe o morro, está ali junto com a clínica da família e vai atender, leva o médico para ter essa assistência, né? Então, é muito Agora, isso. só para complementar, aqui, óbvio, eu não vou tirar a importância do Covid-19, mas assim, a gente na saúde mental, até
pela situação precária que a gente vive, a gente sempre teve lado a lado com a tuberculose, com a pereba, sem equipamento de proteção individual, sem lugar de isolamento. Então, assim, a gente já é meio craque nessa organização, né? Já tem uma imunidade aí, ó. E pensar o fique em casa, né, na população que a saúde mental atende, é muito delicado, né? E pensar também, vocês trouxeram a questão da inclusão digital, né? Um grande desafio aí para ver como é que fica esses atendimentos remotos nesse contexto da pandemia. A gente já teve a oportunidade de discutir em algumas rodas esses temas. E, enfim, realmente é bem desafiador mesmo, ainda mais nesse contexto. Continuando com alguns comentários aqui no YouTube, a Raquel, né, diz que conheceu a musicoterapia através da Andrea Farnetani e seu olhar apaixonado pela profissão. E hoje tem uma grande admiração pelo trabalho dos musicoterapeutas. Parabéns pelo dia. Sara Menezes diz que a musicoterapia não pode parar porque é um trabalho essencial. É linha de frente. Gratidão a todos os profissionais que fazem tudo isso. Aqui na sala, eu quero registrar, né, ali o Adilson Te Amo, mostrando para a gente uma faixa de liberdade. Acho que ele está dando esse recado para a gente. Legal. Muito bom, pessoal. Bia, gostaria de fazer um encerramento, concluir. Vou provocar a Cristiane e o lado palhaço. Palhaça dela. Não, nem pensar. Nem pensar, porque ela, além de musicoterapeuta... Eu tô sem salário, eu só faço as coisas ganhando. Muito boa saída, adorei. Não, o que eu gostaria realmente de dizer é que é uma oportunidade única que a gente tem, que a música e as sonoridades nos trazem essa potência, elas penetram em qualquer lugar, elas viajam no tempo e no espaço, elas viabilizam conexões que pareceriam impossíveis, né? Que bom que a gente vibra nessa mesma frequência, né? Viva o SUS, resistir, esperançar nessa pandemia, desse pandemônio. Porque, como diz aquela canção maravilhosa que a galera do Cancioneiros do IPUB compôs, né? Espere, vai passar. Se a gente tivesse recursos possíveis, que eu sei que muitas vezes essas transmissões de link de YouTube travam e etc., eu colocaria, porque eu acho que elas seriam um encerramento fantástico, né? Quantas lições esses nossos usuários, pacientes, nos ensinam. A gente tem que ter essa sensibilidade, a gente está trocando com eles, né? E aí que nos enriquece e fortalece. Era o que eu tinha para dizer. Muito agradecimento a todos e tudo que tornou isso tudo aqui possível. E a Frente Stamira CAPS, que viabilizou essa oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho. Obrigada mesmo. A gente que agradece, pessoal, de verdade. Ainda vieram mais comentários aqui, do Carlos Henrique, agradecendo com todo respeito e carinho ao musicoterapeuta Nelson Falcão, do CAPS Betinho, de Macaé. Se não me engano, é o CAPSI, né? Abimael, Beatriz, você é incansável, parceirona de todos os momentos. A Bárbara Cabral, me emocionei escutando Cris e Rodrigo, que saudade desse trabalho desafiador que é o CAPS. E é isso, pessoal, muito boa roda, muito bom ouvir vocês. Parabéns mais uma vez. E obrigada por compartilharem conosco. Obrigada. Gratidão também.